Oi, gente! Sejam bem-vindas a mais um vídeo. E hoje tá chovendo. Faz uns dias que eu não publiquei vídeo porque a vida tá uma correria e eu tô tentando muito manter o hábito de postar pelo menos uma vez na semana, publicar um vídeo aqui para vocês. Tanto para criar o hábito em mim, como para manter vocês atualizadas mesmo, né, de conteúdo. Estou me esforçando muito para isso, acreditem. Inclusive, já aproveita e já deixa seu like nesse vídeo, que vai me ajudar muito. Como eu estou iniciando agora o canal, vai me ajudar muito, vai ajudar a entregar esse conteúdo para outras pessoas que também querem conhecer, né, um pouco mais sobre esse universo de trabalhar em casa, do secretariado remoto, que infelizmente nem tanta gente ainda conhece. É uma coisa um pouco misteriosa. Inclusive, eu queria conversar hoje com vocês sobre isso, sobre o secretariado remoto. Eu tenho trazido alguns vídeos em vlog e dentro desses vlogs eu tenho inserido um pouco do meu trabalho, um pouco do que eu faço e quero continuar nesse formato, mas eu também acho interessante a gente conversar um pouco, um assunto mais direto, dessa forma aqui. E aí eu queria conversar com vocês hoje uma coisa que me perguntam com certa frequência, sabe? Que é em relação ao vale a pena começar na assessoria remota, trabalhar em casa, às vezes não cobrando ou cobrando pouco. Então eu vou contar para vocês o que eu fiz, como é que eu comecei. No final desse vídeo eu vou dar minha opinião e vou dizer para vocês se vale a pena. Na verdade, ao longo do vídeo vocês já vão perceber a minha opinião sobre isso. Então vamos lá. Para começar, eu queria contar para vocês como é que eu comecei a trabalhar em casa, né? Eu nunca gostei muito de trabalhar para os outros. Eu sempre gostei muito de ter liberdade, não gosto de pressão, não gosto de ninguém me falando o que eu tenho que fazer, de ninguém enchendo o meu saco. Então eu tinha muita dificuldade para trabalhar para outras pessoas. Outra coisa que me incomodava muito era o fato de precisar pegar ônibus. Nossa, a cidade que eu morava, Recife, é caótica de quente. Então eu sofria muito nos ônibus extremamente lotados, muitas vezes literalmente indo praticamente na porta do ônibus, calor excessivo, já cheguei a desmaiar no ônibus. Então assim, eu sofri muito no início, né, da minha trajetória ali, de inserção ao mercado de trabalho, por conta muito da condução. Passava horas no ônibus, às vezes gastava 4 horas no dia só de transporte público. Então, assim, imagina, né? Era difícil. E aí, como eu nunca me adaptei muito ao CLT, nunca quis que ninguém assinasse minha carteira, inclusive, sempre fui muito de vender coisas, sabe? Tipo, tive uma loja de acessórios, uma lojinha virtual de acessórios, tive uma lojinha que eu vendia roupas que não me servia mais, vendia Boticário, Avon, essas revistas assim, então sempre tive muito essa veia empreendedora, sempre gostei de vender. E aí, no meu curso de secretariado remoto que eu comecei a fazer, eu descobri que poderia oferecer o serviço de secretariado remoto, né? Perdão, curso de secretariado remoto não, curso de secretariado executivo. E aí, nesse curso, eu descobri que eu poderia oferecer o serviço de secretariado remoto. Então, nisso, gente, me acendeu assim uma luz, que eu poderia trabalhar em casa, que eu não precisaria necessariamente passar o resto da minha vida trabalhando para as pessoas. E aí eu comecei a oferecer os meus serviços. Como é que foi esse começo? Bem, vai na força e na coragem, sabe? Bem arriscando tudo o que não tinha mesmo. Então, eu comecei boca a boca falando para as pessoas que eu estava oferecendo serviço remoto, e eu fiz isso falando primeiramente sobre o Google Agenda, né, que dava para fazer o controle ali da agenda totalmente remotamente. Então eu fui divulgando boca a boca. E para isso, gente, eu precisava de uma forma para que as pessoas elas quisessem o meu serviço, ou entregar o meu serviço por um valor muito baixo, já que ninguém conhecia e que era praticamente um teste com aquelas pessoas que estavam me contratando, ou entregar o meu serviço de forma gratuita. Porém, eu sempre tive comigo que, ok, eu vou começar oferecendo o meu serviço de forma gratuita ou pagando muito baixo, porém, não vai ser para sempre dessa forma.
À medida do tempo que eu for adquirindo experiência, que eu for tendo mais clientes, for construindo ali minha cartela de clientes, eu vou poder montar um portfólio, né? Primeiro com os clientes ali que eu estava atendendo e vou poder ir aumentando o valor do meu serviço, uma vez que eu estou adquirindo experiência, aprendizado, e aí eu vou conseguir escalar. Então, esse foi o meu pensamento. E aí já vem aí uma resposta para vocês, né, da minha opinião, que sim, vale a pena e sim, eu indico, inclusive, que você comece oferecendo o seu serviço por um valor bem abaixo do que você costuma ver ou do que você tem pesquisado aí. Eu, por exemplo, lembro que na época eu oferecia 1 hora de serviço, eu não sabia muito bem como precificar, então eu oferecia 1 hora de serviço por R$ 50. E aí isso foi para uma pessoa, para outra eu fazia de graça, assim. Então assim eu fui começando, gente, oferecendo meu serviço por um valor que era bem irrisório, assim, bem simbólico e muitas vezes de graça. Para quê? Para poder formar uma experiência, para poder formar o meu portfólio, porque como era que eu ia colocar ali na apresentação sobre experiência, sobre atendimento, se eu não tinha experiência com aquilo? Então, eu precisei começar dessa forma, né, oferecendo meu serviço gratuito ou a um valor simbólico para poder criar ali uma experiência mesmo, né? Um portfólio para que as pessoas elas conhecessem o meu trabalho. E assim foi. E aí, a melhor coisa é quando você oferece o seu serviço e que um cliente que você está atendendo vira indicação. Porque ele vai indicar o seu serviço para outras pessoas. Então, não necessariamente ele vai estar te pagando em dinheiro, mas ele vai estar te pagando com uma indicação. E uma indicação, gente, vale ouro. O network, por exemplo, no início que eu comecei a trabalhar como assessora remota, eu fui convidada para uma palestra, um evento pequeno, mas eu fui para essa palestra de graça. Não paguei, não, as pessoas não me pagaram nada, pelo contrário, eu que paguei, assim, coisas básicas da palestra. Não a hospedagem eles pagaram, o voo eles pagaram, mas a alimentação eu paguei, todas essas coisas. Então, assim, praticamente eu paguei, né, principalmente o meu tempo, para poder estar ali. Mas naquela palestra eu fiz um network tão grande que ele vale até hoje. Tipo, isso foi em 2018, se eu não me engano, ou 2019. Hoje a gente está em 2025. Até hoje, essa cliente que eu fechei nessa palestra é nossa cliente na executiva. Então, e o quanto que essa cliente ela trouxe de clientes para nossa empresa, vocês não têm noção. Então, assim, imagine uma coisa que eu fui de graça, praticamente pagando para ir, e me trouxe uma rentabilidade, né, e um valor assim agregado à minha marca até hoje. Imagina uma cliente que está com a gente é o quê? 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 6 anos. Uma cliente que está com. Então, assim, é muita coisa, gente. Não se trata só de dinheiro, se trata do valor agregado, sabe, ao todo. Então, assim, não se preocupe se você está iniciando agora. Não se preocupe em querer montar a apresentação perfeita ou querer montar precificação perfeita, porque você não vai nem fazer ideia de como vai ser feita a sua precificação agora, porque você não sabe o tempo que você vai levar para fazer as atividades. Você não sabe como é a demanda do cliente. Você não sabe nada. Então, vá com muita pé no chão, vá com calma. Cobre um valor bem simbólico para os seus primeiros clientes e sempre pensando que isso é temporário. Isso não vai ser para sempre. À medida que você for melhorando, aperfeiçoando o seu serviço, você vai aumentar gradativamente o valor em real da sua hora. Então não se preocupe com isso se você está iniciando. Só vai. E esses meus primeiros clientes que eu comecei ali foram amigos, foram conhecidos. Então muitas vezes as pessoas elas estão aí ao seu redor. Às vezes é um esteticista, às vezes é um amigo da sua mãe que é dentista ou que é enfermeiro. Alguém vai precisar do seu trabalho, tenho certeza disso. Então, essa é a mensagem assim que eu quero deixar para você que está começando agora, que quer trabalhar em casa ou que conhece alguém que quer trabalhar em casa. Vale a pena começar cobrando pouco ou cobrando nada, vale muito a pena. E é assim que eu estou onde eu estou hoje. Eu vou procurar algumas fotos aqui no meu arquivo e vou deixar aqui para vocês em algum lugar, para que vocês vejam como eu comecei. Gente, eu comecei com um computadorzinho, tipo, com as teclas quebradas.
num apartamento que eu morava e com muito sufoco, assim, sabe. Então, eu estudava muito para fazer o que eu fazia, sempre estudei muito para poder entregar o melhor para os meus clientes. E a gente sempre começa de algum lugar que é início. A gente nunca vai começar aonde você está me vendo hoje, ou aonde você vê outra pessoa hoje, não. Você vai começar onde você tá, com o que você tem. Não se preocupe se você não tem um melhor celular, não se preocupe se você não tem um melhor computador. Eu quero muito que vocês vejam como eu comecei a trabalhar em casa, para que vocês se inspirem um pouquinho e acreditem que vocês vão conseguir, sim. Trabalhar em casa é muito mais simples. Conseguir clientes é muito mais simples, entre aspas, né? Claro que você precisa de uma gama de estratégias, mas é super possível, gente. É só você se dedicar, você estudar, você fazer todos os dias com constância. E não simplesmente vou fazer hoje e amanhã, se der, ok, eu faço. E não vou atender meu cliente aqui e se der, no final do dia eu atendo o outro. Não, você tem que levar o trabalho a sério. Se você levar o trabalho a sério, se você fizer o que tem que ser feito, eu tenho certeza que você vai conseguir. E, inclusive, se você quiser saber mais, se você quiser aprender mais sobre como trabalhar em casa, aqui no link desse vídeo tem informações sobre o curso que eu criei, de como você ser uma assessora, uma secretária remota na prática. Eu ensino todo o passo a passo de como você começar, de como você construir um portfólio, de como você conseguir clientes, de como você se posicionar, de como você fazer para clientes virem atrás de você, de como você usar ferramentas, de como você se comunicar com o cliente, de como lidar com clientes difíceis. Então, tudo isso tem no meu curso e a partir do próximo mês eu quero começar a regravá-lo, a trazer novas aulas para esse curso, coisas que eu tenho vivido aí no último ano. Então, ele vai ficar ainda mais incrível. E por enquanto ele está com um valor super promocional, depois ele vai aumentar o preço, está um valor bem simbólico, gente, justamente para ajudar, sabe, quem precisa trabalhar em casa. Queria muito dar, assim, para várias pessoas esse curso, mas infelizmente quando a gente dá, as pessoas não valorizam tanto, e eu falo isso porque eu já fiz isso, eu já dei muito o meu curso, e esse treinamento que eu fiz com tanta dedicação, as pessoas que eu dei não fizeram bom uso dele, a maioria. Então, por isso que eu prefiro vender ele por um valor bem simbólico, porque eu sei que a pessoa ela vai se esforçar um pouquinho. E quando a gente se esforça um pouquinho, fica muito mais determinante para a gente colocar ali nosso sangue naquilo, porque a gente se esforçou para pagar aquilo. E eu falo isso porque eu já fiz muito isso, sabe? Academia, por exemplo, você paga e às vezes você só vai porque você pagou. Então, tá aqui por um valor bem simbólico para você, se você quiser conhecer mais. Deixa aqui nos comentários também alguma dúvida, se você gostou desse vídeo, se você tem alguma coisa, alguma pergunta para me fazer, se você queria ver também algum conteúdo específico. Eu quero muito continuar trazendo aqui conteúdos como esse de como trabalhar em casa, junto com os vlogs de como é a minha vida real. E eu fico muito feliz quando vocês curtem, comentam, isso me impulsiona a não parar de fazer isso. Por mim, que é um trabalho que eu amo fazer, é gravar conteúdo, é ensinar o que eu aprendi, é ensinar o que eu vivo, é ensinar de onde eu saí, para onde eu cheguei, ensinar que é possível. E me impulsiona muito, me deixa muito feliz quando vocês deixam aqui o carinho, o apoio de vocês comigo. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!